Sua Bíblia no texto de Lucas 7, nós vamos ler do verso 11 até o verso 17. Livro do evangelista Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso 17. A Raquel estava orando e eu estava pensando, né? Às vezes a gente fala da salinha das crianças como fosse assim, a salinha, né? Aquele lugar, né? Que a gente não sabe o que é, né? Mas eu acho legal, você que é pai, você podia um dia subir lá, para ver o carinho com que as nossas crianças são cuidadas, tá bom? É válido você ir lá, você vê como as salas são decoradas, como as nossas irmãs aqui da igreja cuidam dos seus filhos com muito carinho, né? Isso é muito bom, a gente poder estar aqui e saber que os nossos filhos também são bem cuidados. Lucas 7, verso 11 até o verso 17, eu vou ler e vocês vão me ajudar. Diz assim a palavra de Deus: em dia subsequente, e aí para facilitar para você, é um dia depois do que aconteceu antes. Então, em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vocês, o verso 13 e o 14. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se em toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Obrigado porque viemos te adorar, ter esse tempo de comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor já tem nos abençoado nessa noite. E agora continua nos abençoando através da tua palavra. Através do teu Espírito, ó Deus, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que possamos entender, compreender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida e ao nosso coração. De maneira muito especial também eu quero colocar a vida do seu Agostinho, ó Deus, esposo da nossa irmã Penha, diante do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, ó Pai, sendo abençoados por Ti, ele foi para o hospital, Deus, não sabemos como ele está. Mas o Senhor, que é onipresente, ó Pai, o Senhor também está lá com ele. Então, ó Deus, de uma maneira singular, ó Pai, assiste esse teu filho naquele lugar. Consola, ó Deus, anima o coração da Penha, que ela possa olhar para o Senhor e ver que apesar das circunstâncias, o Senhor está lá também com ela. Fica com ela, ó Deus, e fica também conosco, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Esse texto eu gosto muito dele, acho esse texto muito interessante. Ele é um encontro muito especial. É um encontro de duas multidões. Quando você lê esse texto, você percebe aqui que tem dois grupos muito distintos de pessoas que estão fazendo coisas completamente diferentes e que eles, de repente, se encontram num determinado lugar, numa determinada porta de uma cidade, que é essa cidade de Naim. Uma cidade que fica no pé de um vale, uma cidade que seria mais ou menos assim uma planície, uma cidade, vamos dizer, Colatina, mais ou menos isso, Colatina. Naim era parecido com aquele lugar. Mas é interessante porque uma multidão, um grupo de gente está saindo da cidade, e um grupo de gente está entrando na cidade. Esse grupo de gente que está saindo da cidade é um grupo muito peculiar. Você vai se lembrar que antigamente os cemitérios não ficavam dentro da cidade. Quando você vai numa cidade do interior ainda hoje, né? Hoje menos um pouco, mas uma cidade do interior, você sabe exatamente onde termina a cidade. Onde termina a cidade e começa a região rural, no cemitério. Não é isso? Quem já morou no interior, quem anda pelo interior sabe disso. Ou a cidade termina no cemitério, ou ela termina no campo de futebol.
mas ela termina ali naquele lugar, porque os cemitérios geralmente eram fora da cidade. Com Naim não era diferente. E tem uma multidão de gente saindo de Naim. Eles não estão saindo de Naim para festejar, eles não estão saindo de Naim porque eles estão alegres, mas eles estão saindo de Naim justamente para enterrar uma pessoa. Um filho único de uma mulher que já era viúva. O evangelista Lucas, apesar de muito, Lucas, você vai ver que Lucas é muito meticuloso, até porque ele escreve o evangelho de Lucas para testemunhar a Teófilo, para testemunhar alguém o que Jesus fez. E aí é interessante que ele tem que colocar detalhes, mas Lucas não coloca o nome desse rapaz. O que a gente sabe é que esse rapaz morreu. O que a gente sabe é que esse rapaz era o filho único de uma mulher, e que essa mulher já era viúva. E você consegue imaginar essa cena? Aquele caixão indo na frente, a mulher vindo atrás, aquela mulher chorando copiosamente, as pessoas ao redor dela choravam também. Naquele tempo já era ruim ser mulher. Havia uma oração dos fariseus que dizia: Senhor, muito obrigado porque eu não nasci mulher e também não nasci gentio. Ser mulher era ruim na época de Jesus, não era algo bom. Agora, ser viúva era pior ainda, porque a mulher naquele tempo não trabalhava fora, a mulher naquele tempo vivia para casa, a mulher naquele tempo cuidava dos filhos, cuidava da casa. Então, se essa mulher não tinha marido, essa mulher também não tinha sustento. A única esperança de sustento e cuidado que aquela mulher podia ter era o seu único filho. Mas esse filho morre. E aquela mulher tem que sair da cidade para enterrá-lo. Não é uma caminhada alegre, mas é uma caminhada dolorosa. É uma caminhada de gente que não tem esperança. Aquela mulher caminha como quem não tem esperança. Não tem esperança de futuro, não tem esperança de amanhã, não tem esperança de ser cuidada por alguém. E as pessoas que caminham com ela sabem disso. E é interessante porque, eu não sei você, mas essa semana eu tive uma experiência surreal. Aliás, 2 experiências surreais. Participei de segunda a quinta-feira do retiro de pastores do Sara, e aí é muito parecido com aquele momento da transfiguração de Jesus. A gente sobe ali para um sítio, Marechal Floriano, não pega celular, não tem internet, a gente não tem contato com o mundo exterior, não tem televisão, a televisão que tem lá a gente usa para poder projetar os slides das apresentações, mas a gente fica ali 4 dias imerso, absorto, cuidando do coração dos pastores, para que os pastores possam cuidar do coração e da vida das igrejas. Mas aí na quinta-feira, às 14h, a gente desce desse lugar. É mais ou menos aquela experiência de Jesus na transfiguração. Pedro acha tão fantástico aquele momento de Jesus falando com Moisés e com Elias, que ele fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui e vamos morar nesse lugar. Mas a gente tem que descer o monte. E quando a gente desce o monte, na quinta-feira à tarde, na sexta de manhã, eu vou levar o Isaac no dentista. E aí eu estou sentado na recepção lá do dentista, esperando a pessoa fazer a ficha para poder atender o Isaac. E aí eu estou vendo o jornal, e o cara começa a dar as notícias da manhã. Ontem à noite, fulano de tal caminhava pelo bairro tal, em tal cidade, foi alvejado por não sei quantos tiros. E aí passa a imagem, passa a reportagem. E aí muda a reportagem. Um ônibus que vinha de Belo Horizonte para não sei aonde, cai numa ribanceira, não sei o quê, morrem tantas pessoas ficam feridas. Aí muda a reportagem. Uma mulher que trabalhava em tal lugar foi surpreendida quando um outro casal de mulheres veio cobrar uma dívida, e aí a mulher não quis pagar, e aí mataram a mulher. E aí muda a reportagem. Fulano de tal
estava andando, não havia não sei do que, e a chuva, ele não viu o buraco, o carro caiu no buraco, o carro soltou a roda, veio em cima do outro carro, atingiu o outro carro, as pessoas estavam no outro carro, caíram na ribanceira, não conseguiram sair do rio, e todos morreram. E eu falei assim, Deus, o que aconteceu que em 7 minutos morreram 50 pessoas? Sentado ali naquele lugar. Quando a gente olha para esse tipo de coisa, muitas vezes o nosso coração também perde a esperança. Parece que o que acontece ao nosso redor é só desgraça. Parece que tudo que tem à nossa volta é dor. Imagina que você está caminhando no meio daquele grupo que carrega o filho único daquela mulher para o cemitério, não tem esperança naquele lugar, só tem dor, só tem choro. E muitas vezes é assim que nós caminhamos. Quando você pergunta para as pessoas hoje, e aí, o que você espera do amanhã? Tem gente que já não espera mais nada. Tem gente que já não tem o que esperar. É o inverso daquela música do Jota Quest que diz, vivemos esperando, pois dias melhores virão. Melhores de paz, melhores de amor, dias melhores virão. Mas é interessante porque para muita gente esses dias melhores não vêm e não virão. Aquela mulher não tinha dia melhor nenhum que chegasse para ela. Já era viúva, só tinha um filho, perdeu seu único filho. E muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós andamos como aquela mulher. A gente já não tem mais esperança. Eu tenho certeza que nessa noite aqui eu estou falando para um pai, estou falando para uma mãe, que não sepultou o seu filho fisicamente, mas já sepultou o seu filho no seu próprio coração. Porque já disse, olha, não tem mais esperança para ele. Tenho certeza que nessa noite aqui eu estou falando para alguém que não sepultou um filho, mas sepultou os seus sonhos. Porque não vê mais dias melhores que podem vir. Muitas vezes olhamos ao nosso redor e a única coisa que nós vemos é como aquelas pessoas que estavam naquela multidão. Só vemos choro e só vemos dor. E isso vai minando a esperança do nosso coração. Esse é o grupo que sai de Naim. Sai da cidade. Agora esse grupo se encontra com outro grupo. Se encontra com um grupo de gente que está entrando na cidade. Se encontra com um grupo de gente que não teve uma experiência de morte, mas que teve uma experiência de vida. Quando você olha no texto anterior, você vai ver que Jesus acaba de curar o servo do centurião sem nem ter ido lá. E aquelas pessoas que veem isso, que seguem a Jesus, começam a perceber que Jesus, tem alguma coisa diferente nele. E eu quero andar com ele. Porque eles não presenciaram morte e dor, mas eles estão presenciando vida. E esse grupo de Jesus entra na cidade. Há um choque, não há? Há um choque de realidades. Gente alegre, festejando, feliz, com o coração jubiloso, e gente sem esperança nenhuma. Gente que veio com aquela imagem na cabeça do servo do centurião que estava doente e agora não está mais. E aí de repente aquela pessoa pensa assim, olha, se ele foi capaz de curar o servo do centurião, ele é capaz de curar também o meu filho, ele é capaz de curar a minha mulher, ele é capaz de fazer um monte de coisa que eu ainda não vi. E se encontra com um grupo de gente que está saindo da cidade e está dizendo, olha, ninguém ajudou esse rapaz e esse rapaz morreu. E o que será dessa mãe? Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre esperança. Eu queria dizer para você nessa noite que se você entrou aqui sem esperança, seja no que for, quero dizer para você que Jesus é a nossa esperança.
não tem esperança em outro lugar, a não ser em Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu percebo isso através de três situações, de três ações de Jesus. A primeira ação que me leva a crer e me leva a concluir que Jesus é a nossa esperança é o fato de que Jesus vê a dor daquela mulher. Preste atenção nisso, Jesus vê a dor daquela mulher. Aquelas duas multidões se encontram, uma multidão festeira, uma multidão alegre, uma multidão glorificando a Deus, uma multidão louvando a Deus por tudo que Deus está fazendo, e um dia depois, então, aquela multidão se encontra com a multidão que não tem tanta alegria assim, que já perdeu a esperança. E o verso 13 vai dizer assim para nós: vendo-a. Olha que interessante isso. O texto não diz que aquela mulher estava sob destaque. O texto não diz que aquela mulher tinha algo diferente das outras mães que estavam ali. É interessante isso, né? Quando a gente chega aqui 6:30 as mães da SAF estão ali naquela sala ao lado, orando pelos seus filhos. É como se a gente chegasse ali e a gente olhasse aquelas mulheres orando, e a gente não fosse capaz de perceber, não, elas estão orando pelos seus filhos, e todas têm o mesmo problema. Mas é interessante porque o texto vai dizer para nós que uma grande multidão ia com Jesus, no verso 11, e uma grande multidão ia com aquela mulher. Mas não diz quem era aquela mulher. Mas o verso 13 diz que, vendo-a, Jesus viu a dor daquela mulher. Jesus vê a dor daquela mulher. Spurgeon vai dizer que, em meio àquele cortejo enorme de pessoas, Jesus percebeu aquela que chorava mais e soube o que se passava no interior do seu coração. Jesus, ele não sabia simplesmente ele não viu apenas que aquela mulher chorava, mas ele sabia que ela era viúva. Ele sabia que ela perdeu o seu único filho. Ela sabia que perder um filho, nas palavras de John Piper, é uma ferida que nunca se fecha. Algumas mães aqui já perderam seus filhos. John Piper, quando escreve sobre a soberania de Deus, ele diz: olha, perder um filho é uma ferida que ela nunca se fecha. Eu me lembro que às vezes eu chegava na casa da minha avó, e a minha avó não tinha saído da cama, e a minha avó não tinha tomado café, e a minha avó não tinha se arrumado, e a minha avó é uma senhorinha assim, muito parecida com a dona Jô, até os vestidinhos da dona Jô, minha avó usava aqueles vestidos parecidos, cabelinho branco. E eu ficava lá, eu chamava ela de véia, e eu ficava procurando a véia. E quando eu chegava no quarto, a minha avó estava deitada, coberta dos pés à cabeça, o quarto escuro. E eu, vó, o que aconteceu? O que a senhora tem? E a minha avó só chorava, só chorava. Mas muito tempo depois eu fui descobrir que a minha avó sempre fazia isso 2 vezes no ano. No aniversário da minha tia, que havia falecido aos 15 anos, aniversário de nascimento, e no seu aniversário de morte. E olha que se eu já tinha mais de 10 anos, já haviam se passado quase 40 anos que aquilo havia acontecido. Mas John Piper diz que é uma ferida que nunca se fecha. Jesus, quando olha para aquela mulher, ele não vê apenas o choro, ele não enxerga apenas as lágrimas, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo com aquela mulher. Jesus enxerga o seu coração. Jesus sabe que quando ela sair dali, ela sabe que não vai ter mais casa, ela sabe que não vai ter mais pão, ela sabe que ela está condenada ou à morte ou à mendicância. Jesus enxerga tudo isso, como diz Spurgeon, em uma fração de segundos. E preste atenção numa coisa. O que muitas pessoas que estão aqui hoje, ou lá fora, gostariam, é que alguém enxergasse a sua dor. É que alguém enxergasse a sua dor. É que alguém olhasse para elas e dissesse: por que você está sofrendo?
é que alguém percebesse o quanto elas sofrem. É que alguém percebesse que elas passam noites em claras porque já não tem esperança quanto a alguma coisa da sua vida. É que alguém percebesse que os seus olhos estão inchados, não é porque ela dormiu demais, mas porque dormiu de menos e chorou demais. O que muita gente gostaria que acontecesse hoje era simplesmente que alguém percebesse a sua dor. Mas a dinâmica da vida hoje é tão cruel, que às vezes a gente passa pelas pessoas de uma maneira tão insensível, de uma maneira tão ríspida. A gente está sempre correndo e ninguém mais percebe a dor do outro. Ninguém mais é capaz de perceber o que se passa no coração do outro. E eu admiro, gosto dos nossos irmãos que fazem capelania, porque você quer ver dor, vá no hospital. Você quer sair a Deus louvando pela sua vida, vá no hospital. Um dia eu estava saindo do hospital, fui fazer uma visita. E quando eu estava descendo as escadas do hospital, tinha uma moça sentada no jardim assim do hospital. Eu já contei, eu acho que isso aqui, eu comecei a descer a escada e falei assim, nossa Deus, tem misericórdia dessa moça. Não sei o que essa moça está acontecendo com ela. Eu vi ela chorando, imaginei que alguma coisa tivesse acontecido. Não sei o que está acontecendo com ela, mas o Senhor tem misericórdia. O Senhor manda alguém, Deus, né? Olha a piedade. Sou pastor, piedoso. O Senhor manda alguém para abençoar a vida dela. E aí, quando faltavam uns 2 degraus para acabar a escada, o Espírito Santo... Rapaz, pastorzinho ruim que você é. Mas eu ouvi assim, desde jeito, pastorzinho ruim que você é. A moça está chorando, só você que viu, e você está orando para Deus mandar alguém para falar com ela. Mas por quê? Porque eu tinha que vir para o culto, então assim, eu não podia parar lá para conversar com a mulher. Eu falei, não, mas eu dei meia volta. Aí eu falei assim, olha, boa noite. Eu estou vendo que você não está bem. O que aconteceu? Ela falou, é a minha mãe. Eu falei, como está a sua mãe? Minha mãe acabou de falecer. A minha mãe acabou de falecer. E aí eu sentei ali com ela, eu falei, olha, você precisa que eu faça alguma coisa? Você precisa que eu ligue para alguém? Ela falou, não, meu irmão já está lá. Aí eu falei, olha, eu sou pastor presbiteriano, nós temos uma igreja aqui nessa rua. Se você precisar de alguma coisa, você pode ir lá naquela igreja que eles vão te ajudar. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Eu quero orar com você. Aí eu falei, tem certeza que você não precisa de mais nada? Não, meu irmão já está vendo. E quanta gente a gente encontra assim no ônibus de manhã, na fila do supermercado, na faculdade onde a gente dá aula. Quando a gente vai comprar alguma coisa na rua. Gente que a única coisa que eles gostariam é que alguém enxergasse a sua dor. Jesus, ele sente intensamente a dor daquela mulher e nada passa despercebido aos olhos do Deus Filho. Ele não precisa perguntar o porquê do choro daquela mulher, ele sabe. Assim como ele sabe o porquê do meu choro e assim como ele sabe o porquê do seu choro. Ele sabe quantas vezes você chora e ninguém vê. Ele sabe a tristeza que você carrega no seu coração. Ele sabe a dor que você sente todos os dias, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. E isso é tão verdade que um dia nós estávamos numa igreja repleta de pessoas. E um irmão começou então a proferir algumas palavras de sabedoria. E quando alguém começa a profetizar ou a proferir palavras de sabedoria, as pessoas logo imaginam assim. Primeiro ele começou pelo pastor, olha pastor, eu quero te dizer um negócio. E depois ele disse assim, agora eu quero falar com a irmã fulana. E uma irmã que não era líder de louvor, uma irmã que não era presbítero, uma irmã que não era pastor. E ele falou, eu sei que todos os dias às 3 da manhã você ora
ao lado da sua cama. Eu sei pelo que você pede. E aquela mulher começou a chorar, irmão. Porque naquele dia ela teve a certeza de que o próprio Deus vê a sua dor. De que o próprio Deus conhece o seu choro, Ele sabe do meu e do seu sofrimento. Como em Gênesis 16, quando depois de ser abusada, depois de ser usada, depois de ser maltratada, Agar, serva de Abraão, é lançada fora da presença de Sara. E aí Agar pega Ismael, seu filho novo, nos braços e vai para o meio do deserto. E de repente ela espera que alguma coisa aconteça, mas ela sabe que fora da casa, que no meio do deserto, ela vai morrer e vai morrer seu filho. É quando o anjo do Senhor encontra Agar e diz: olha, o seu filho não vai morrer, porque eu vi o seu sofrimento. Eu ouvi o choro do menino, eu ouvi o choro do menino. Eu não ouvi o seu, eu ouvi o choro do menino. E no final do texto, Agar diz: esse lugar vai se chamar Bela El-Roi, porque nesse lugar eu estive diante do Deus que me vê. Deus nos vê. Deus vê a nossa dor. Deus enxerga o nosso sofrimento. Mas a segunda ação de Jesus é que Jesus, além de ver, Jesus se compadece daquela mulher. O texto ainda no verso 13 vai dizer que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Jesus se compadece daquela mulher e Ele diz algo extraordinário. Ele vira para ela e diz: olha, mulher, não chores. Não chores. Mulher, não chores. Perceba que a compaixão de Jesus, diferente muitas vezes da nossa compaixão, ela é objetiva e ela também é eficaz. Jesus não simplesmente é tocado no seu interior, porque compaixão no grego é isso, é algo físico, é como remexer das entranhas, porque eles acreditavam que as nossas emoções estavam no mais fundo do nosso interior, nas nossas entranhas mesmo. Quantas vezes você, por exemplo, já passou por uma situação emocionalmente difícil e você sentiu dor na boca do seu estômago? Quantas vezes você sentiu medo e a sua espinha gelou? É emocional, mas é físico. Compaixão na Bíblia está ligado a isso, é um revolver das entranhas, é algo físico que nos move. E Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Sabe por que Jesus disse para aquela mulher não chorar? Porque Jesus, primeiro ele viu o choro, mas Jesus também conhece o que é o sofrimento. Jesus sabe o que é o sofrimento. Jesus, na verdade, o profeta Isaías vai dizer que ele é um homem de dores e que ele sabe o que é sofrer. Por isso que ele consegue se compadecer daqueles que sofrem. Jesus sente fisicamente a dor daquela mulher. Jesus consegue entender plenamente o que se passa no seu coração, mais do que ver a nossa dor, mais do que ver o nosso choro, mais que perceber as nossas lágrimas. Preste atenção, Jesus conhece o nosso sofrimento, porque Ele também é um homem de dores. E às vezes nós imaginamos assim: Deus não sabe o que está acontecendo comigo. Quantas vezes você que é mulher, foi dormir à noite, brigada com seu esposo, com um único pensamento na sua mente, no seu coração: ele não sabe o que está acontecendo comigo. É interessante que nós, muitas vezes, somos capazes de ver o sofrimento do outro, mas somos incapazes de nos colocarmos no lugar dele. É por isso que não conseguimos sentir compaixão pelo outro. Quando você olha, por exemplo, o texto aonde Ana e Eucana se encontram, aonde é aquele texto maravilhoso, onde Ana faz a sua oração,
um pouco antes dela subir para adorar no templo, algum tempo antes, ela tem uma conversa com Eucana. E é interessante isso porque o texto diz, de 1 Samuel, que ela amava Eucana. Eucana amava Ana, não é isso? Eucana amava Ana, amava mais do que amava a outra esposa. Mas Eucana fala um negócio para Ana que eu não me conformo. Eucana vira para Ana e fala assim: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ah, rapaz, Letícia está até rindo. O cara se achava, né, Letícia? Eucana amava Ana, mas era incapaz de se colocar no lugar dela. Eucana amava Ana, Eucana via suas lágrimas, mas não conseguia se compadecer, porque não conhecia o seu sofrimento. E o texto de Isaías vai dizer que Jesus foi homem de dores, homem que sabe o que é sofrer, homem que foi afligido, um homem que parecia que foi expulso da presença de Deus. Jesus não apenas vê as nossas lágrimas, Jesus não apenas viu as lágrimas daquela mulher, mas Jesus se compadece daquela mulher. E Jesus, de uma maneira muito efetiva, ele dá uma ordem para aquela mulher: mulher, não chores. E você vai dizer assim: ah, pastor, mas é um negócio meio ilógico. Nos enterros, antigamente, as pessoas eram inclusive pagas para chorar. Havia as carpideiras. E quanto mais carpideira você tivesse, mais importante o morto era. Quanto mais gente estivesse chorando por ele, mais importante aquele camarada era. E aí, de repente, Jesus vira para aquela mulher naquele momento, para aquela ferida que não fecha, e diz: olha, mulher, não chores. Não é ilógico isso, Marli? Não é estranho? Mas ninguém sabia o que Jesus estava para fazer. Mas Jesus sabia o que ele ia fazer. As pessoas sabiam o que Jesus tinha feito, mas não sabiam o que ele estava prestes a fazer. Jesus, ele vê o choro daquela mulher. Jesus, ele se compadece daquela mulher. E por último, Jesus dá vida ao filho morto daquela mulher. Jesus é a nossa esperança porque ele vê o nosso choro, porque Jesus se compadece de nós e porque Jesus é capaz de dar vida àquilo que está morto em nós. Jesus é capaz de dar vida àquilo que está morto em nós. Ele deu vida ao filho morto daquela mulher. O verso 14 vai dizer assim: chegando-se, Jesus se aproxima daquela multidão, toca o esquife, toca a maca, toca o caixão, e eles param. Os que o conduziam param. E Jesus diz: jovem. E aí você não precisa ter feito seminário, você não precisa ser um excelente exegeta para entender que quando no Novo Testamento Jesus fala alguma coisa repetindo, dando ênfase, é porque é muito séria. E Jesus vira para aquele garoto e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus podia ter dito: levanta-te, mas Jesus disse: eu, jovem, Deus está mandando, levanta-te. Levanta-te, jovem. E o verso 15 vai dizer: sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus é aquele que dá vida ao filho morto da mulher. É interessante que Jesus, ele consola a mãe, mas agora ele se dirige ao filho. Jesus toca no esquife e tudo para. Spurgeon vai dizer para a gente se imaginar naquela cena, o caixão sendo carregado, as pessoas chorando, e de repente Jesus vem de encontro e coloca a mão. É interessante que quem carregava o caixão entende, quando ele coloca a mão, tudo para. O silêncio domina aquele lugar. Ele já tinha falado com a mãe: para de chorar, mulher. E agora ele olha para o jovem, e naquele momento Jesus, ele não toca apenas a maca, Jesus não toca apenas o esquife, Jesus, é interessante que ele toca a dor da mulher. Ele vai no motivo da ferida da mulher. Ele vai no motivo do choro da mulher. É o toque de compaixão de Jesus. E Jesus vira para aquele jovem e diz: olha, levanta.
Jesus é aquele que tem vida em si mesmo e ele vivifica aquele que nele crê. Jesus, como diz o texto de João, a vida está nele, e nele quem crê, ainda que morra, viverá. Jesus ressuscitou apenas 3 pessoas como aquele jovem. Esse jovem que nós não sabemos o nome. Jesus ressuscitou uma outra criança. E Jesus ressuscitou Lázaro. 3 pessoas apenas. E é interessante que tudo aquilo que Jesus havia feito até aquele momento era possível de ser curado de outra forma. Jesus, por exemplo, já havia curado o homem da mão ressequida em Cafarnaum. Jesus já havia curado a sogra de Pedro de uma febre muito severa. Mas quanta gente que você conhece que vai para o hospital com uma febre, com pneumonia muito severa e volta para casa? Jesus já havia curado o servo do centurião. Todas essas curas eram curas possíveis de terem sido feitas de outra maneira. Mas ali havia algo que era impossível aos homens. A morte já havia tragado aquele rapaz. Já não havia mais o que fazer. É por isso que eles estavam levando ele para a sepultura. É por isso que ele está indo para o cemitério. Até aquele momento havia esperança de cura para todo mundo que Jesus curou. Mas ali não havia esperança de mais nada. E Jesus vira para aquele rapaz e diz: moço, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, diante dos olhos de todos, aquele jovem se levanta e passa a falar. E é interessante que o texto vai dizer no verso 15 que Jesus o restitui à sua mãe. Lembra que eu disse que era uma viúva sem filhos? O ato de Jesus pegar e restituir aquele jovem com vida, aquela mulher, ele está dizendo: olha, mulher, eu não estou te dando apenas o seu filho com vida, mas eu estou trazendo para a sua vida esperança. Você que não tinha mais esperança de cuidado, agora você tem, porque o seu filho está vivo. Você que não tinha mais esperança de comer, de provisão, agora você tem esperança porque o seu filho está vivo. Você que não tinha mais esperança porque você já é viúva e tinha perdido seu filho e não tinha esperança de ter outra família, preste atenção, mulher, eu te estou restituindo o seu filho e agora você tem esperança de ter família, porque você tem de novo. Jesus é a nossa esperança, porque Ele é capaz de trazer vida àquilo que está morto na nossa vida. Cara, meu irmão, eu acho isso fantástico nas Escrituras. Cada dia que eu leio a Bíblia, eu me apaixono mais pelo fato de que Deus, Ele está fazendo nova todas as coisas. De que Deus é especialista em pegar aquilo que se quebrou e consertar. De que Deus é especialista em reconstruir. De que Deus é especialista em fazer daquilo que não é mais nada, algo bom, algo poderoso, algo tremendo. Por isso eu quero novamente dizer para você, se alguma coisa morreu na sua vida, se você perdeu a esperança de algo na sua vida, lembre-se que Jesus é a nossa esperança. Jesus vê o seu choro. Às vezes as pessoas não estão vendo o seu choro. Às vezes ninguém percebe quando você chora. Porque às vezes você chora calado. Jesus se compadece do seu sofrimento. Às vezes as pessoas olham para você e acham que você é muito forte. Às vezes você se faz de forte. E é por isso que ninguém se compadece do seu sofrimento. Mas Jesus se compadece do seu sofrimento. E mais do que isso, Jesus pode trazer vida aonde você já perdeu a esperança. E o texto se encerra no verso 16, dizendo que as pessoas ficaram possuídas de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E preste atenção no que eles dizem: e Deus visitou o seu povo. Quando Deus nos visita, a esperança volta à nossa vida. Quando Deus nos visita, nosso sofrimento é amenizado. Quando Deus nos visita, as nossas lágrimas são enxugadas. Não foi isso que nós lemos quando iniciamos o culto?
e Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. J.C. Riley vai dizer o seguinte: permanece vivo aquele que à porta da cidade de Naum trouxe um cântico de alegria ao coração daquela viúva. Ele continua vivo e disposto a receber todos os que possuem corações exaustos e sem esperança. Se estes o buscarem pela fé, ele vive para curar os quebrantados e ser um amigo mais chegado que um irmão. Vive para fazer maiores obras do que a realizada à porta da cidade de Naim. Ele vive para retornar ao seu povo, a fim de que este nunca mais chore e todas as lágrimas sejam enxugadas diante dos seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E se você faz parte dessa multidão que tem chorado, que tem sofrido e que tem vivido sem esperança, eu quero convidar você a vir aqui à frente. E eu quero orar por você, e eu quero orar com você. Fale com Deus. Lembre-se de que Deus vê as suas lágrimas. Às vezes o seu marido não vê, às vezes o seu pastor não vê, às vezes os seus pais não veem, mas Jesus vê as suas lágrimas. Jesus sabe o seu sofrimento. Ele se compadece do seu sofrimento e é por isso que essa noite Ele diz: olha, não chore, não chore, porque eu posso enxugar dos seus olhos toda lágrima. Mais do que isso, Jesus pode dar vida e trazer esperança àquilo que você já perdeu esperança. Quero convidar você a vir aqui à frente. E eu quero orar com você. Enquanto o Ministério de Louvor canta mais uma música, eu quero fazer esse convite a você. É o convite da esperança. Se nos rendermos a Jesus Cristo, Ele pode trazer esperança e vida à nossa própria vida. Oh Deus, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. O Senhor que conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento. Vem sobre nós nessa noite, Deus. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo dá-me visão para tuas obras eu ver. Se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Santo Deus, amado Pai, nessa noite, ó Deus, nós estamos como Agar no deserto. Temos a certeza de que estamos diante do Deus que nos vê. Mais do que isso, Senhor, através da Tua palavra, nós sabemos que estamos diante do Deus que enxuga as nossas lágrimas, que se compadece da nossa dor,
que se compadece do nosso sofrimento, Deus. Deus, eu tenho alguns irmãos e amigos aqui na frente. Eles estão diante do Senhor nessa noite. Eles têm chorado, ó Deus, e muitas vezes as pessoas não têm visto. Ou eles não têm chorado, mas têm sofrido, ó Pai, e ninguém tem percebido. E ninguém tem se compadecido, Senhor. Mas o Senhor que é homem de dores, o Senhor que é homem que sabe o que é sofrer, o Senhor que é aquele que nos ama tanto, ó Deus, que foi capaz de morrer por nós. Nessa noite, ó Deus, olha para cada um desses irmãos queridos. Olha para cada uma dessas vidas, ó Pai. Olha para cada um desses corações. O Senhor que é aquele que divide os nossos fardos, ó Deus. O Senhor é aquele que carregou sobre si as nossas dores, ó Pai. Que o Senhor também possa carregar a dor de cada um deles, ó Deus. E mais do que isso, o Senhor é o Deus vivo, que continua vivo, ó Deus, como esteve vivo e ativo na porta da cidade de Naim. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, palavra que gera vida, palavra que criou todas as coisas, palavra que fez do nada tudo que existe existir, que o Senhor possa nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, renovar a esperança nesses corações. Que o Senhor possa agir em favor desses irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, trazer vida às suas vidas. Que o Senhor possa restaurar aquilo que está morto, Senhor. Às vezes são sonhos que morreram. Às vezes é alguém da família, ó Deus, que ainda vive entre nós, mas que morreu no coração. Às vezes é o amor que morreu. Às vezes, Deus, é a alegria que morreu. Às vezes é a paz que morreu. E como não tem paz, tem o coração cheio de ansiedade. E tem a boca cheia de remédio. Tem misericórdia dos meus irmãos, Deus. Que o Senhor possa trazer à vida aquilo que já se apagou nas suas próprias vidas. A alegria do Senhor. A alegria da Tua salvação, a paz que excede todo o entendimento, o amor, ó Deus, que permeia, ó Deus, e enriquece a nossa vida, e a esperança, Deus, de que aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor, e que haverá um dia em que nós não choraremos mais, e não haverá mais a necessidade de que ninguém enxugue dos nossos olhos as nossas lágrimas. Porque o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que eles possam se entregar ao Senhor, Deus. Que eles possam ser achados pelo Senhor. E eles possam sair daqui nessa noite dizendo: hoje eu estive na presença do Deus que me vê. E porque o Senhor nos vê, Deus, não nos deixe sair daqui sós nessa noite. Porque precisamos do Senhor, carecemos do Senhor. Por isso que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a comunhão do seu doce Espírito, o Espírito que habita em nós, Espírito que nos leva a olhar para o Senhor a cada manhã, Espírito que renova as misericórdias do Senhor a cada dia sobre nós. Esteja conosco, seja vista em nós, através de nós e sobre todos aqueles, Deus, que professam o Teu nome, que aguardam a Tua volta, desde agora e para todo e todo sempre. Amém, Deus. Amém. E amém. E amém. Dá um abraço aí quem está do seu lado. Fala assim: olha, Deus te abençoe. Vá em paz. Não esqueça de falar com os nossos convidados.